Amém. Que Deus abençoe os irmãos que convertaram e dizimaram nessa noite. Ok. Deus abençoe você grandiosamente. Lembrando que domingo, irmãos, nós já voltamos para os nossos cultos de domingo. Foi tão estranho para vocês quanto foi para mim. Domingo não vim para a igreja. Quando foi? Oxi, eu falava para o pastor, parece que é outro dia, parece que não é domingo, parece que era um feriado, sei lá. Para mim foi tão, a gente já criou o hábito de estar aqui na igreja. Eu ainda viajei e estava voltando mais ou menos no horário do culto. Puxa, parece que sei que tem alguma coisa errada, porque não sei, né? Eu acho que muitos de vocês sentiram, tiveram essa mesma sensação. Mas domingo estamos de volta, vamos juntos buscar mais da presença de Deus. E hoje eu gostaria de falar com vocês Provérbios capítulo 10, versos 11, o poder das nossas palavras. Como a nossa palavra é poderosa, amém ou não? Sabe, eu já algumas vezes já falei sobre isso aqui na igreja. Eu quero mostrar hoje para vocês mais alguns textos sobre quanto aquilo que nós falamos tem poder, quanto nós falamos e o quanto ela tem capacidade de fazer. Então, Provérbios capítulo 10, no versos 11 diz: as palavras do justo são fontes de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, que nesta hora a tua palavra, que ela é tão poderosa, que a tua voz, Pai, seja tão forte em nossas vidas ao ponto de entendermos ela, Pai, não só entendermos ela, ser tão poderosa, Pai, para que quebre o nosso coração e que nós coloquemos em prática isso, nós possamos fazer ela se tornar vida sobre nós, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, se nós observarmos o texto, ele é tão claro em dizer que há dois tipos de palavras que elas podem ser lançadas. Ela fala de uma palavra, começa dizendo uma palavra do justo, pessoas que andam segundo o coração do Senhor, de Deus, pessoas que andam segundo a vontade do Senhor, e essa voz, ela traz bênção. Ele diz assim: o justo dá ânimo a muitos, quer dizer, traz coisas boas para a vida da pessoa, para que ela cresça, para que ela se ajuste quando ela precisa se ajustar, quando ela se molde quando ela precisa se moldar. Mas a palavra do justo, ela sempre vai trazer coisa boa, ela sempre vai trazer crescimento, ela sempre vai trazer vitória, ela sempre vai trazer algo bom na vida daquele que está ouvindo. Mas ela diz também de uma outra palavra, a palavra daquele que não é justo, da palavra daquele que não anda com Deus. E normalmente a palavra dessas pessoas, elas se tornam violentas na vida de alguém. Mas como assim violentas, pastor? Porque a verdade é que uma palavra, às vezes, ela dói mais até do que você apanhar de uma pessoa. Uma palavra, de repente, mal colocada, às vezes dói mais do que você desse um soco no rosto de alguém. Porque a palavra, o rosto, ele vai inchar, você vai sentir dor naquele momento, mas passa. Mas a palavra, ela fica ali dentro. Então, por isso, se existe uma coisa que nós precisamos aprender, é ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. E ele vai indo longe. Eu vou pedir para que você hoje deixe a sua Bíblia aberta em Provérbios, no capítulo 12. Nós estamos aqui falando do homem mais sábio, Salomão, através do Espírito Santo, dando os seus ensinamentos. Verso 18 do capítulo 12, ou de Provérbios 12, ele diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, ou as palavras de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem
cura. Nossas palavras possuem um poder que nós não podemos nem ter ideia, não conseguimos mensurar. Eu posso de repente trazer uma palavra para o Oscar e abençoar a vida dele, curar de repente algo que afetou ele no ano passado, mas posso trazer uma palavra para o Maurício, que o Maurício de repente escute aquela palavra e doa dentro dele. Então o texto fala assim: olha, tome cuidado com as suas palavras. Ele diz: os comentários de algumas pessoas podem ferir. Tem gente que quer sair falando o que está na cabeça, principalmente na hora que está nervoso. Ah, não, pastor, veio na minha boca, eu falo e às vezes falo besteira. Fala e às vezes perde. Ah, pastor, você está falando que eu não posso ser franco. Não é questão de ser franco, não é questão de ser verdadeiro, é como você fala. Eu sempre falo assim, a forma, o tom, como você fala, às vezes, ela é muito mais forte do que a própria palavra que você está dizendo. Você tem que ter cuidado com a sua boca, principalmente quando ela está nervosa. Provérbios 18, olha só o que ele vai dizer. Tem gente que fala assim: não, pastor, fala o que eu quero. E Salomão, na sua sabedoria, então, vamos aprender com alguém que é sábio, amém? Amém. Amém ou não? Amém. Provérbios 18, 21 fala: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Sabe, tem gente que fala assim: não, pastor, eu falo o que eu quiser. Tudo bem, você fala o que você quiser, e você ouve também o que o outro lado quiser. Você vai ter, acho que é a lei de Newton, né? Fala para toda ação há uma reação. Então, dependendo de como você fala, eu sempre falo isso para os músicos. Eu cuidei de músico muitos anos. Tem músico que você tem que chegar para ele, você tem que falar até meio nervoso: não, é assim que você vai fazer, e não sei o que tem. E aí ele fala: não, tá bom, eu vou, você consegue fazer? Ele fala: não, eu consigo fazer. Tem outro que, se você falar com ele desse jeito, ele chora. Mas você tem que chegar nele e falar assim: viu, você consegue fazer, você é capaz disso. Entende? A mesma coisa, a mesma fala, mas de uma forma em que a outra pessoa vai receber como bênção para a vida dela. Agora, quando você fala como você quer, você tem que entender que você vai arcar com as consequências da sua fala, de como você fala. Então ele fala assim: ó, nós precisamos ter cuidado com a forma de falar, porque ela pode trazer dano, não só a quem ouve, mas atingir também a nós. Por quê, pastor? Porque eu posso falar algo para Noêmia e ferir ela, mas aquela ferida vai acabar afetando a mim, porque vai vir uma reação da parte dela. De repente eu estivesse até com a razão, e eu estou falando isso muito mais para você aprender como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho, que o que mais a gente usa são as nossas palavras dentro de casa. A maior parte de como nós conversamos no trabalho também você vai usar, até mesmo aqui na igreja, na comunhão com os irmãos. Mas tome muito cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Às vezes uma palavra mal colocada vai gerar uma repercussão, não, principalmente para os homens. Às vezes você bota uma palavra mal colocada e aquilo não vai ser problema para você apenas aquele momento, daqueles 10 minutos, não, vai ser um problema para você durante 10 anos, que a tua esposa ainda vai lembrar, e vai ficar falando: você lembra do dia que você falou isso para mim? Verdade, não é? Eu acho que a mulher tem uma memória que Deus devia ter tido misericórdia da gente. Todos os homens estão assim, e todas as mulheres estão assim, dando uma risadinha sarcástica. Mas é verdade, irmão. Então, se nós já sabemos que é assim, eu preciso ter
tomar cuidado, eu preciso aprender a ter um autocontrole, de saber como falar, como dizer, como colocar as palavras certas. Às vezes você está com a razão, mas está usando a forma errada. E aí você acaba trazendo problema, porque cada palavra que você fala traz uma consequência para a sua vida também. Da palavra que você solta, acaba voltando para você. É um efeito bumerangue. Vai fazer, mas ele vai voltar com resultado para você. Uma palavra mal colocada pode trazer um mau resultado. Provérbios capítulo 13, versos 2 e 3. Isso aqui, vai para todos, mulheres, homens, escute bem isso. E ele fala assim: com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Olha o verso 3 agora. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Sabe, irmãos, às vezes o silêncio é o melhor remédio. Às vezes o silêncio é a melhor palavra que você tem que dizer. Às vezes o silêncio é a maior forma de sabedoria. Poxa, estou vendo que meu marido está nervoso hoje, ele chegou com algum problema. E ele está lá e eu precisava resolver isso, mas agora não é hora, agora é hora de ficar em silêncio. Ou de repente cheguei em casa, minha esposa está nervosa, está falando um monte, se eu falar, aí a coisa vai muito mais longe, então eu vou ficar em silêncio. Porque às vezes o silêncio é a maior forma de sabedoria. Pastor, mas é fácil? Não, quem é que diz que é fácil? Isso se chama autocontrole. Algo que nós precisamos pedir para Deus. Controle de saber como falar. Eu me lembro, hoje, graças a Deus, busquei isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem um autocontrole, principalmente sobre fala. Mas eu me lembro do meu professor na escola bíblica dominical, o pastor Eufrosino. Ele chegava para todo mundo quando ele ia dar aula sobre você se conter, se controlar. E ele falava para todo mundo, falava assim: olha, quando você estiver nervoso, você conta até 10. Não vale antes de você contar até 10, né? Antes de você respirar fundo. E eu me lembro que ele virava na aula e falava assim: mas para você conta até 100. Eu falava, eu acho que eu sou bem nervoso. E para todo mundo ele falava para contar até 10. E eu precisava contar até 100. E eu comecei a aprender a ter um autocontrole, a me disciplinar, às vezes a ficar em silêncio, porque o momento é nervoso, o momento é de estresse, o momento é de alguma coisa que não aconteceu como você gostaria, ou como a sua família gostaria, ou como o seu patrão, ou como qualquer pessoa que estava do seu lado gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. E às vezes, se você falar naquele instante que a culpa não é sua, que a culpa é de fulano, ou porque aconteceu por causa daquilo, vai gerar um estresse, um nervo. E às vezes o silêncio é a sua forma de sabedoria. Dizer: não, vou ficar quieto. E aí, pastor, mas é fácil? Não. Tem que pedir para Deus. Se tem algo que você tem que pedir para Deus, é paciência, sabedoria, autocontrole. É dizer para Deus assim: não, Deus, eu vou ficar quietinho agora, dá essa lição. Provérbios capítulo 17, verso 27, você vê que a gente discorre vários textos aqui, muitos deles, de sua sabedoria. Salomão está falando do quê? Fique quieto, saiba falar direito. 17, versos 27, ele diz assim: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, não fala muito, não fica ali, não, ele fica a maior parte do tempo, ele fica quieto. Olha para tua esposa, está do teu lado, fala assim: eita, ouça a voz de Deus. Estou brincando, irmão, não faça isso não, Deus já vai arrumar a briga. Mas às vezes, sabe, mulher, é o fato, às vezes você, poucas palavras, mostra que
você é sábio. Não precisa falar um monte de coisa, tudo de uma vez só, vai falando dosado. Homem, aqui vai um segredo para as mulheres: homem, se ficar, o homem fica bravo, fica nervoso. É assim ou não é? Os irmãos que estão aqui, é assim ou não é? Ficou falando aí, fala, agora eu não vou fazer mesmo, só para. Entende? Está errado os homens também, estou falando que não está certo. Mas a mulher também tem que ser sábia, então tem hora que tem que ficar quieta. Ou usar poucas palavras. Falou uma vez, tá bom, não precisa ficar falando toda hora. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Sabe, controle suas emoções, homens e mulheres. Ah, pastor, mas eu fiquei nervoso, porque não saiu do jeito que eu gostaria, não aconteceu da forma como eu. Controla, irmão. Ah, como eu gostaria que tudo fosse do meu jeito. Ah, como eu gostaria que todo o resultado, o que quer que seja, fosse aquilo que eu gostaria, mas não é verdade. E não vai acontecer isso. Então eu tenho que aprender a me controlar. Eu tenho que aprender a falar assim, calma. Sabe, se eu não me controlar, eu não posso ter um problema sério na frente. Porque aquilo que eu faço é uma reação. Provérbios 15, do 2 ao 4, ele fala assim: as línguas dos sábios tornam atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus como os bons. Aí ele fala: palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. No verso 23, Provérbios 15 mesmo, ele fala assim, ó: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer as coisas certas na hora certa. Sabe, irmão, aprenda uma coisa: falar do modo certo, falar do modo sereno traz cura, enquanto a língua perversa traz um mal, trata o sofrimento das pessoas. Sabe, é saber falar. Puxa, pastor, por isso o senhor pegou, vou pegar no meu pé, porque eu sou um cara vou pegar no seu pé mesmo. Nós estamos começando um ano, comece um ano diferente. Se você, na sua forma de falar, tratava mal as pessoas, então muda a sua forma de falar. Ei, pastor, mas nasci desse jeito, meu pai era assim, eu vou ser assim. Não, você não precisa ser assim. Você pode ser sábio e aprender com o erro dos outros. Você pode ser sábio para aprender e fazer o que é certo. Ah, pastor, meu pai falava tudo o que pensava. Meu pai também. Até o meu pai mudou. Eu também. Mas eu também mudei. Então você precisa buscar, sabe, em Deus, sabedoria para ficar quieto. Quando você começa a aprender a falar menos, é sinal que você está sendo mais sábio. É sinal que você está aprendendo a ficar quieto nas horas certas e falar somente aquilo que vai trazer vida para alguém, não morte, e não tristeza, e não dor, e não sofrimento. Ei, pastor, o senhor está falando que eu não posso falar mais nada? Não, você pode sim e deve falar aquilo que vai abençoar. Que não adianta você falar assim, pastor, mas eu estou com a razão. Mas se a sua forma de falar não está tocando o coração da outra pessoa como deve ser tocada, você está errado. Então entenda isso. Você precisa aprender a falar melhor. Por quê, pastor? Porque as consequências de como nós falamos, a maneira de como nós falamos, pode evitar muitos transtornos na nossa vida. No versos 1 do capítulo 15 mesmo, ele diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. É aquilo que eu falei para vocês, mulheres, agora. Às vezes não saber falar, você pode até estar com a razão. Mas fala da forma errada.
e acaba trazendo até a ira no coração da outra pessoa, e a pessoa sendo rabugenta, fala assim, agora não vou fazer. Até entendi que eu estava errado, mas não vou fazer, só porque ficou falando tanto. Está errado também, tudo bem, eu sei que está. Mas eu estou dizendo que nós temos que entender que a consequência da forma como eu falo mexe com a vida da outra pessoa. É como eu estou dizendo, mexe com a vida da outra pessoa. Então, se eu vou falar, mesmo que é certo, trazer ira no coração da outra pessoa, não, eu tenho que repensar como falar aquilo. Sabe, eu preciso criticar o cabelo de alguém. Mas pastor, às vezes é assim, não. Às vezes alguém chega para você e fala assim, meu cabelo está bonito? Você não pode chegar para a pessoa e falar, não, está feio, está ridículo. Mas pastor, eu vou mentir para a pessoa? Não, não é mentir para a pessoa, é saber como falar. Não é verdade? Olha, eu acho que se você cortasse aqui, ficaria, ó, se cortasse careca, abaixa o cabelo, está dizendo assim, às vezes você fala assim, ó, esse brinco está bonito, olha, eu acho que o outro pode ficar mais bonito que você. Pegando coisa simples aqui, irmão, mas, sabe, eu preciso mudar a minha esposa, preciso mudar meu marido. Não adianta eu chegar lá e falar assim, viu, você precisa mudar de descrição, você está acabando conosco. Não, vem cá. Tão gostoso quando você faz isso dessa forma, desse jeito. Você fala assim, quando você trata as pessoas desse jeito. Sabe? E mostrando para a pessoa o que ela precisa fazer, o que ela precisa mudar. Mas sabendo, tendo sabedoria no falar. Tendo sabedoria para dizer para a pessoa que ela pode melhorar. Mas sem trazer ira no coração dela. Sem fechar o coração dela. Sabe, por diversas vezes você vê a palavra de Deus nos chamando a atenção, mas com amor. Uma vez ou outra, você vai achar algum homem de Deus ali um pouco mais estressado. Mas normalmente, as palavras de Jesus eram sempre amorosas, trazendo um tratamento, trazendo cuidado. Pastor, mas lá no tempo Jesus se revoltou, era um outro cenário. Mas quando Jesus precisava cutucar alguém, falar algo, perceba que por muitas vezes ele usava parábolas. Ele usava uma história para demonstrar aquilo que ele queria dizer. E essas parábolas falam com a gente até hoje. Ensinam-nos até hoje. Que eram palavras ditas com amor. Aprenda a dizer assim. Aprenda a ser mais amoroso, mais cuidadoso. E a sua vida vai melhorar. Não é só de quem te ouve, mas é a sua. Por quê, pastor? Porque aquilo que eu falo, ela de alguma forma vai voltar sobre mim. Como beijo, como maldição. A escolha é sua. Se você quiser continuar falando as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, com as consequências disso. Mas se você quiser mudar a sua forma, deixe o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixe Ele te moldar nessa noite. Peça para Ele. Se tem algo que eu aprendi é que quando eu quero que Deus faça algo na minha vida, eu tenho que pedir para Ele. Não é apenas ouvir essa palavra e dizer amém, Jesus, amanhã tudo mudou. Não. É na sua oração dizer para Deus, Deus, eu preciso mudar a minha forma de falar. Eu preciso saber, eu preciso ser mais sábio. Sabe, eu costumo dizer que Salomão já era um cara sábio acima da média. Como assim, pastor? Porque quando Deus dá para ele o direito de ele pedir algo, ele pede sabedoria. A maioria das pessoas pediriam um monte de coisas, menos sabedoria. Para ele pedir sabedoria, eu acho que ele já era um cara sábio. Já estava num patamar um pouco acima. E Deus deu a ele uma sabedoria ainda maior. Se ele tem essa sabedoria que Deus deu, dizendo tudo isso que nós lemos, tantos versículos, descorremos vários textos do livro de Provérbios, e você vê que volta e meia
Ele vai falando assim, viu? É a sua forma de falar. É a sua forma de falar. É a sua forma de falar. É como você fala. Ele não cansa. Você vai para vários textos e ele continua dizendo para você a sua forma de falar. Ei, se um cara que tem sabedoria fica falando para mim que a minha forma de falar muda a minha vida, eu preciso ajustar a minha forma de falar. Então ajuste. Peça para Deus. Peça para Deus se sabedoria seja sábio. Para às vezes ficar quieto, ou para às vezes falar mais. Se coloca em pé. Peça para Deus sabedoria para dizer as palavras certas. Se você tiver em dúvida de como fazer, ou de como falar para alguém, peça para Deus sabedoria. E Ele é poderoso para te dar, amém? Segundo Deus, para Salomão, Ele pode dar para você. Mas, pastor, como é que eu vou ter a presença de Deus na nossa vida? Nós somos cheios do Espírito Santo, Ele tem verdade para fazer as coisas em nós. Nessa hora agora, peça para Deus, Deus, me ajusta, Pai, na minha forma de falar. Me ajusta na forma de falar, Pai. Peça para Deus sabedoria. Espírito, encha minha vida. Espírito,
Abençoa os teus filhos. Dá uma semana abençoada. Os em nome